Olá, meu nome é Clarissa Nunes e eu estou aqui para apresentar este trabalho sobre o uso de um AVA em Blended Learning para análise de trilhos de aprendizagem e rendimento educacional. Esse trabalho foi realizado por Clarissa Nunes, eu e a doutora professora Apoena Gomes. Nós somos do PPG, do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Inovação e Tecnologias Educacionais da UFRN, né? E esse trabalho, com relação ao seu contexto, ele foi realizado em uma escola que adota o AVA Moodle, né, onde os professores fazem atividades formativas e sumativas, ou seja, atividades do dia a dia, né, o professor trabalha um tópico e aí quer fazer uma atividade para entender o que seus alunos estão entendendo, e os próprios exames de avaliação, e isso antes da pandemia, né, a escola tem essa toada de utilizar as TEDx para o dia a dia da sala de aula, né? No entanto, fica a pergunta, o que é que pode ser feito com a análise desses dados que ficam gravados no ambiente virtual, né? Que são registrados toda vez que o aluno interage com o ambiente virtual de aprendizagem. E isso é um grande motivador, é a questão de pesquisa dessa revisão sistemática. Como a análise de dados educacionais gerados a partir dessa interação dos alunos com o AVA possibilita entender as suas trilhas de aprendizagem. Para isso, apoia-se basicamente na questão de que estudos sobre formas inovadoras de se utilizar tecnologias digitais de informação e conhecimento e comunicação ainda são recentes no Brasil, né? O uso do AVA como uma ferramenta adicional à aula presencial possibilita, entre outras coisas, a análise desses registros que constroem, né, sobre como os alunos constroem as suas trilhas de aprendizagem, o que possibilita investigar como tal uso se relaciona com seus desempenhos acadêmicos. E, segundo a Barbara Kitchenham, de 2004, existem várias razões para serem conduzidas revisões sistemáticas, como resumir a evidência que existe acerca de um determinado tema, identificar quais são os espaços que ainda precisam ser investigados, elucidados, e aí acomodar novas atividades de pesquisa. Então, essa revisão sistemática de literatura, ela foi realizada a partir da questão de pesquisa, né, que já foi dita anteriormente, e foram feitas buscas em 4 bases internacionais, a IE3 Science Direct, a ACM Digital Library e Cielo, e foram também usadas bases e revistas nacionais, como a Portal de Periódicos da CAPES, o Portal do CEIE, a Base Digital de Teses e Dissertações e a revista Renote. Nesse slide, a gente tem os termos de pesquisa principais, né, à esquerda, em português e inglês, e os termos sinônimos, né, que compõem a string que foi utilizada nessas bases. E com relação aos retornos, aos resultados, é bem interessante. Esse gráfico à esquerda, ele mostra, por exemplo, esse laranjinha, mostra o retorno de muitos trabalhos nessas bases internacionais com relação aos termos de busca P2 e P3, que são análise de dados educacionais e ambiente virtual de aprendizagem, enquanto que nas bases nacionais, que são essas 4 primeiras, principalmente ali a CAPES e a BDTD, que tem essa barrinha verde, mostra que nacionalmente houveram muitos resultados falando sobre os termos P1 e P3, que são a trilha de aprendizagem e o ambiente virtual de aprendizagem, né? Ao todo, foram retornados 673 artigos, mas apenas 13 atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Critérios de inclusão como ser um estudo aplicado em língua portuguesa ou inglesa, conduzido entre 2014 e 2019, cujos termos da string estivessem no título ou no resumo e que utilizassem o AVA como uma ferramenta adicional. Esse critério de inclusão, inclusive, foi o que fez muitos trabalhos serem descartados, porque muitos falavam apenas de educação à distância e o foco deste trabalho é o uso do AVA como uma ferramenta adicional à sala de aula presencial. E como critério de exclusão, ser pago, né? Artigos que não estivessem disponíveis para leitura gratuitamente não foram analisados nessa revisão sistemática. Esse gráfico é para mostrar basicamente a prevalência, quantos artigos vieram de quais bases, né? Mas eu vou falar basicamente sobre os principais achados, que são, eles foram organizados em 4 grupos, e o primeiro é esse grupo A, por objetivos. Então, eu trouxe aqui as maiores contribuições com relação à visualização de trajetória e perfis de aprendizagem, né? Tem 2 trabalhos aqui da Simbini e de Althoff-Fadel, Simbini et al., que falam sobre o quê? O uso do AVA para captar esses registros, os logs, né, do que os alunos fazem online, possibilita a criação de gráficos que podem levar à visualização dessa informação. Então, isso é muito interessante, está aqui uma figura do próprio artigo de Simbini et al., que mostra como são as trilhas de 10 alunos com relação ao tempo
que é esse eixo Y, ao tempo que os alunos passam acessando os conteúdos que está no eixo X, né? Então, visualmente, o professor consegue analisar o que é que cada aluno está fazendo, o que é que cada aluno está acessando. Com relação ao segundo agrupamento, por variável, né, trabalhos que falam sobre autorregulação, engajamento e rendimento acadêmico, Pardo, Hahn e Ellis, eles apresentam como estratégias de autorregulação positivas e negativas influenciam o desempenho acadêmico dos alunos. E o mais interessante é que o NSRS, que é justamente as estratégias de autorregulação negativas, elas se relacionam diretamente com o desempenho dos alunos de baixo rendimento. Enquanto para os alunos de alto rendimento, ter habilidades, estratégias de autorregulação positivas não impacta tanto, o aluno que não tem estratégias de autorregulação e não consegue desenvolvê-las, realmente não consegue ter um bom desempenho acadêmico em cursos que usem também, né, as TEDx e que também sejam tradicionais, né? Com relação a variáveis, a gente também encontrou esse trabalho de Bronzino et al. De 2019, onde foi encontrada uma relação positiva entre o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem e o rendimento dos alunos em cursos, quando os alunos recebiam feedback, né, dos professores, dos instrutores, através de mensagem, indicando-os para fazer uma determinada atividade ou algum questionário, algum quiz, né? E quando isso foi realizado, foi observado que os alunos tiveram melhores notas, né? Então, isso também é muito interessante. Com relação ao terceiro agrupamento, vários trabalhos foram agrupados, né, pelo método utilizarem o Blended Learning, e esse de Sher, Atala e Gacevich, ele tem como eu posso falar, ele tem uma exposição bem interessante, porque eles falam do uso de diferentes tipos de dispositivos eletrônicos, né, celulares, tablets, computadores, na determinação de perfis de aprendizagem e rendimento acadêmico dos alunos. Então, vou mostrar aqui esse gráfico, eles mostram basicamente esses 4 grupos, onde no canto superior esquerdo tem esse agrupamento diverso, então, alunos que utilizam diversos eletrônicos, eles têm uma quantidade de acesso, quantidade de objetos acessados bem curto, né? Como se o fato de utilizarem vários dispositivos, uma hora usa o computador, uma hora usa o celular, não agrega tanto aos alunos, enquanto esses dois gráficos da direita, o roxinho de cima, que são os alunos que utilizam dispositivos móveis, e os verdinhos de baixo, que são aqueles que utilizam computadores, né, desktop, eles mostram que alunos que utilizam um aparelho, né, que são fiéis assim, ao uso de um aparelho, eles conseguem fazer trilhas mais longas, eles conseguem explorar mais ambientes virtuais de aprendizagem. E o último agrupamento que a gente realizou foi por instrumento de coleta de dados, registros de Java e outros instrumentos. E nesse agrupamento específico tem esse trabalho de Ciccinelli et al., onde se propõe o uso da análise da aprendizagem para identificar traços de estratégias cognitivas e metacognitivas em atividades de um AVA. Então, esses pesquisadores eles descobriram o quê? Que existem 4 agrupamentos de aluno, que é possível agrupar os alunos em 4 grupos, em 4 clusters, de acordo com os seus pontos em atividades formativas, que são os questionários, que são feitos com uma certa frequência, quinzenalmente, mensalmente, e os resultados desses alunos nos exames, nas provas, né? Então, eles mostram, por exemplo, que tem alunos que têm um perfil inativo, que pouco acessam as ferramentas, tem alunos que têm perfis continuamente ativos, que são os que melhor performam nas 2 situações. Existem os alunos procrastinadores e existem os alunos oportunistas, né? E aí eles mostram, por exemplo, que o aluno oportunista, ele acessa pouco, os quizzes faz pouco, mas tem na prova um rendimento diferenciado, né? Enquanto que o aluno procrastinador, ele passa muito tempo no ambiente virtual, ele não tem uma boa pontuação nas atividades, porque procrastina, mas quando chega na prova ele tem o segundo melhor rendimento, né? Então, isso é muito interessante. E, para finalizar, os achados aqui relacionados nessa revisão sistemática permitem entender como a utilização dos registros do AVA possibilita fazer essa inferência sobre como os alunos interagem com os conteúdos e como isso pode impactar não só seus rendimentos acadêmicos, mas também como eles criam trilhas de aprendizagem, né? Então, é interessante que, para que o AVA seja viabilizado, os professores e demais atores da educação
entendam e lancem mão de metodologias ativas como Blended Learning e que haja investimento e capacitação dos profissionais para entender o que esses registros dizem. Tá certo? Obrigada.